Olá, meu nome é Luciano Santos, eu sou o gerente comercial da PCB Schneider e nós estamos hoje aqui para conversar um pouco sobre a linha de equipamentos trifásicos da APC. Bom, o objetivo de hoje é discutir um pouquinho sobre o posicionamento da linha de produtos e dar algumas dicas sobre a parte de comercialização e o melhor fluxo de venda de negócios, justamente para maximizar nossa oportunidade junto aos usuários finais. Bom, inicialmente, a questão mais importante em relação à venda dos equipamentos trifásicos é identificar o tipo de usuário final que está adquirindo o equipamento. Então, esse é o fator mais importante. A gente basicamente pode dividir os usuários finais em dois grandes grupos. Os usuários finais mais próximos dos ciclos e da parte de operação de TI e os usuários finais mais próximos do ciclo e da parte de comercialização de Facility. Esses grupos se decidem pela compra dos equipamentos de formas diferentes. Então, o fator decisório final para aquisição ou não do equipamento parte de premissas diferentes. Então, é fundamental que você identifique o tipo de usuário que você está trabalhando para que a sua oferta se adeque à necessidade dele, senão você corre o sério risco de ficar fora do negócio logo de início. O importante em relação à linha de produtos da APC é que nós temos uma oferta extremamente completa em relação aos equipamentos trifásicos. Então, a imagem que nós queremos deixar aqui é que nós temos equipamentos para todos os tipos de solução e usuários finais. O importante é identificar corretamente qual é o usuário final, qual é o segmento, qual é o tipo de solução que ele necessita, que a nossa chance de fechar um negócio cresce muito. Então, a ideia hoje aqui é justamente dar os caminhos para que essa identificação seja feita de forma correta. Um ponto fundamental durante esse processo de venda é que quanto antes você chegar e entrar no negócio, maior vai ser a nossa chance de sucesso com a colocação da proposta, porque inicialmente você tem a possibilidade de fazer as perguntas certas para o cliente, identificar qual é a real necessidade dele e, por consequência, fazer uma oferta correta que realmente agrega valor para ele. Vamos falar um pouquinho sobre a matriz de posicionamento de produtos. Tá? Basicamente, como foi comentado no início da apresentação, nós temos dois grandes grupos de clientes, os clientes de TI e os clientes de Facility. Do lado esquerdo, no canto superior, você vai ver o posicionamento dos clientes de TI. Um pouco mais abaixo, no canto esquerdo inferior, você tem os clientes da parte de Facility. E na parte inferior você tem mais ou menos a segmentação que nós usamos para data center e para sistemas de potência no break, de acordo com o tamanho e a capacidade. Então, um sistema até 30, 40 kV é um sistema de pequeno porte. A partir dessa faixa de potência, nós começamos a entrar nos sistemas de médio porte ou intermediários, até uma faixa de 200 kVA, onde nós temos os sistemas de grande porte. Tá? Então, para falar um pouquinho sobre posicionamento de produtos, vamos colocar aqui a matriz nossa de equipamentos. Essa é toda a nossa oferta de produtos para esse mercado. E vamos começar falando do grupo de decisores de TI. Tá? Quando nós estamos falando de decisores de TI, ou seja, CIO ou gerente de tecnologia de informação, o fator mais importante para a decisão desse grupo é o TCO. O que é o TCO? TCO é o Total Cost of Ownership. Basicamente é o custo total da solução durante toda a sua vida útil. Então, o gerente de TI ele se preocupa com o custo total, não só o custo de aquisição do equipamento. Então, se você conseguir demonstrar para ele que a solução que você está vendendo, apesar de um custo inicial maior, ao longo do tempo vai trazer benefício econômico para ele, ele tem uma grande tendência a se decidir por esse tipo de solução. Então, é importante você entender esse fator para que você faça a oferta correta. Bom, dentro do fator decisor TI, a oferta tradicional para você começar trabalhando são com os equipamentos modulares, basicamente a linha Symetra. Então esse equipamento ele tem todas as características necessárias para melhorar o TCO do usuário final. Então ele é um equipamento que permita que você cresça conforme sua necessidade, ele é um equipamento que permite que você implemente redundância sem altos custos, e ele também é um equipamento muito versátil em termos de manutenção, ou seja, ele reduz o custo de manutenção sua ao longo do tempo. Ou seja, uma solução extremamente adequada para a redução de TCO. Então, a oferta tradicional inicial para o segmento de TI, linha Symetra. Caso você encontre muita dificuldade devido ao custo inicial da solução e o TCO saia de cena nesse primeiro momento, a oferta mais comum para que você fazer é a oferta dos equipamentos mais tradicionais. Aí nós temos basicamente a linha Galaxy ou a linha Smart UPS VT. Então você pode fazer essa oferta de equipamentos para complementar o produto e continuar brigando na oportunidade. Então esse é basicamente o ciclo decisório dentro de um usuário de tecnologia de informação.
Vamos falar um pouquinho do decisor de infraestrutura, o decisor de facility. Então, o decisor de facility, ele tem como principal ponto de decisão, ou na grande maioria das vezes, o CAPEX. O que vem a ser o CAPEX? O CAPEX nós podemos traduzi-lo em custo inicial de aquisição da solução. Então, esse tipo de usuário está menos preocupado com o custo total ao longo da vida útil do equipamento e muito mais preocupado com o custo inicial de aquisição do equipamento. Então, a oferta melhor para você entrar nesse tipo de usuário são os equipamentos tradicionais. Ele tem um custo inicial menor, só que ele tem um custo de manutenção maior ao longo do tempo. Então, esse tipo de oferta pode ser muito mais adequada para esse tipo de usuário. Então, você começa ofertando o equipamento tradicional Galaxy ou EPS. Se você tiver sucesso ou tiver abertura dentro desse usuário final, você pode tentar ofertar a linha Symetra. O fato de você ofertar a linha Symetra ou partir para um conjunto de soluções vai melhorar o faturamento total que você vai ter nesse cliente. Então, vai aumentar o ticket médio de faturamento e vai agregar valor para o seu negócio. Então, entenda a oportunidade, faz a oferta do Symetra. Ainda nós temos aqui mais um segmento, que são dos distribuidores de canal elétrico. Esse é um canal bem específico por região, basicamente aí nós encontramos briga única e exclusivamente por preço, a gente não foca muito nesse segmento aqui no Brasil, nosso grande foco é realmente nos decisores de TI ou de Facility. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre cada tipo de decisor dentro do negócio, baseando-se sempre nas premissas e nas características iniciais que nós colocamos, que são dos dois grandes grupos de usuários finais, Facilities ou TI, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a gerência executiva. Então, quando você tiver um negócio que você tem acesso à gerência executiva, muito provavelmente esse vai ser um negócio de médio para grande porte. Então, nesse tipo de segmento, a oferta tradicional, como nós já discutimos, é a linha Symetra e o equipamento modular. Se você tiver a oportunidade, você pode complementar a sua oferta com racks, acessórios, ar-condicionado e entre outras coisas mais. Então, inicialmente, você começa com a oferta do Symetra PX, sempre relembrando as principais características dessa linha de produto, que é a modularidade, a possibilidade de expansão e o baixo custo de serviço ao longo do tempo. Se você tiver dificuldade, o que você pode fazer é voltar para a linha tradicional Galaxy ou EPS, dependendo da faixa de produto que nós estamos trabalhando. Mas sempre começa com a linha Symetra PX. Gerente de TI. O gerente de TI é um dos nossos grandes focos de venda dentro da nossa operação no Brasil. Então, o decisor gerente de TI, ele sai dos mesmos princípios do grande grupo de TI. Então, ele avalia o custo total da vida útil do equipamento durante toda a sua vida útil dentro da instalação e ele procura equipamentos que te permitam flexibilidade e resolvam o problema dele. Então, assim, a solução inicial mais adequada para esse tipo de usuário também é o Symetra PX. Então, você começa ofertando o Symetra PX ou LX, dependendo do tamanho da oportunidade que nós temos dentro desse usuário final. Em você tendo a oportunidade, você agrega outras soluções, como ar-condicionado, rack, toda a parte de netbots, procurando aumentar o ticket total de faturamento dentro desse usuário. Caso você tenha dificuldade ou o custo inicial não esteja dentro do budget desse tipo de usuário, a solução normal para você fazer é ofertar o Galaxy ou o Smart UPS VT dentro de uma linha mais tradicional. Então isso vai permitir que você continue brigando no negócio. Gerente de infraestrutura, como nós já comentamos, o gerente de infraestrutura se baseia no CAPEX, tá? Então o custo inicial de aquisição dos equipamentos. Então ele vai avaliar esse custo total e a partir daí vai tentar tomar sua decisão. Então a oferta mais tradicional, a oferta adequada para você trabalhar nesse tipo de usuário final, são os equipamentos tradicionais não modulares. Então você começa com a oferta do Galaxy ou do EPS, dependendo da faixa de potência, você também pode trabalhar com o Smart UPS VT. Caso você tenha abertura, você migra para o Symetra e tenta agregar outros produtos dentro da sua oferta. Isso mais uma vez vai aumentar o seu valor, seu ticket médio dentro desse cliente e vai te diferenciar da concorrência, permitindo que você brigue num nível diferente dentro desse usuário final. Consultores e empresas de engenharia também seguem a mesma linha do usuário final que eles atendem, que são os gerentes de facility
na grande maioria das vezes. Então ele está preocupado com características técnicas do produto, como fator de potência de saída, distorção harmônica de entrada, marca reconhecida, ser um produto confiável e sempre preocupado com o custo inicial, ou seja, com o CAPEX. Ele segue o fator decisivo do pessoal de infraestrutura. Então a oferta tradicional para você entrar nesse tipo de ambiente é a oferta do Galaxy ou do EPS. Tá? Esse é o produto mais adequado para você brigar nesse tipo de negócio. Nós temos também os empreiteiros, as empresas contratistas, os integradores da parte de elétrica. Então essas são empresas que fecham grandes pacotes e compram os itens para ofertar uma solução final completa para o usuário final. Também seguem os principais fatores decisores do usuário final que trabalha basicamente com esse tipo de empresa. A grande maioria são os usuários da área de facility. Então a oferta mais tradicional e mais adequada para você começar a trabalhar nesse tipo de usuário final é a linha Galaxy ou EPS, dependendo da faixa de potência, a linha Smart UPS VT. Então você começa com essa linha de produto, tendo oportunidade você migra para a oferta do Symetra PX. Aqui nós temos agora os vários segmentos e os tipos de aplicações que nós discutimos. Você tem as várias faixas de potência, você tem basicamente uma ideia de tamanho de mercado que nós estamos falando em cada segmento e o tipo de carga que você tem em cada vertical que nós estamos tratando aqui, tá? Seja um data center pequeno, médio ou grande, ou aplicações não TI. O mais importante é você entender a característica do usuário final. Então, você entendendo o usuário final, você vai ter a possibilidade de fazer a oferta correta baseada no nosso portfólio de solução. Isso é fundamental para que a gente tenha sucesso na venda do equipamento. O processo de compra e venda de um equipamento trifásico ele pode ser muito simples, como muitas vezes ele pode se tornar uma coisa extremamente complexa. Então você mantém o foco no usuário final, identifica a principal característica dele e a partir daí você tenta identificar qual que é o agente decisor na parte de venda, por que agente a venda acontecerá. É via um integrador, é via um revendedor de TI. Então, esse fator é fundamental para você decidir qual a estratégia de negócio que você vai seguir, qual o tipo de oferta que você vai apresentar. Sempre com foco no usuário final, que é a partir daí onde você vai tirar as melhores informações. Bom, com isso a gente basicamente termina o módulo de posicionamento de produtos da linha trifásica. Em caso de dúvidas, por favor, enviem e-mails para canal@pcc.com. Muito sucesso com as vendas e muito obrigado.